Boa noite, irmãos. Graça e paz. Privilégio estar aqui novamente, poder rever os irmãos e compartilhar a palavra do Senhor. Enquanto tu vai me ajudar colocando um suporte aqui, vai abrindo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, os versículos de 6 a 10. Colossenses capítulo 2, os versículos de 6 a 10. Só que nós iremos até a parte A do versículo 10. Não faremos a leitura da parte B, não. E nem a exposição. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Vamos orar mais uma vez? Pai, por misericórdia e graça, tua palavra foi lida e agora rogamos ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração. Ó Deus eterno, nós somos carentes do Senhor, dependentes do Senhor. A tua palavra ela é viva e eficaz, ela penetra o nosso coração, tratando as áreas que precisam ser tratadas. E pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos tão somente, que o teu nome seja honrado, exaltado, glorificado, que a tua igreja seja edificada, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, que o Senhor, Pai, guarde os meus lábios para eu não pecar contra ti, e cuide do teu povo que há de ouvir, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e sermos assim alimentados como ovelhas que somos. Pedimos ao Pai que apenas a voz do Senhor seja ouvida, que o Senhor, que é o pastor da tua igreja, possa alimentar, pastorear o teu rebanho nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no mês passado, nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante, e geralmente quando a gente fala sobre Reforma Protestante, nós precisamos recorrer à carta aos Colossenses. Porque a carta aos Colossenses vai falar sobre a suficiência de Cristo. E as 5 solas, chamadas 5 solas da Reforma, elas infelizmente foram e continuam sendo desvirtuadas pela igreja. Quando você vai para o período medieval, a teologia ela incluiu uma série de tradições e ensinos que não possuíam qualquer fundamento nas Escrituras. Naquele período se incluiu o culto aos santos, a mariolatria, o Papa como sucessor apostólico, outros sacramentos além da ceia e do batismo, as penitências, as indulgências e uma série de outras coisas. No período em que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, também estava acontecendo algo semelhante. A igreja estava sendo seduzida por ensinos contrários às Escrituras que tentavam de alguma forma somar a vida cristã. E você conseguia perceber ali alguns grupos nos quais o apóstolo Paulo vai confrontar com a escrita dessa carta. É uma carta que vai dizer que Cristo é suficiente. Não precisamos de adereços, não precisamos incluir nada em nossa caminhada cristã, porque Cristo é suficiente não só para salvar, mas Cristo também é suficiente para santificar a sua igreja. Naquele período, havia uma série de ensinos, assim como hoje. Hoje você vai encontrar as filosofias, as ideologias, as psicologias, o judaísmo, o misticismo, todas estas coisas tentando de alguma forma somar a vida cristã. Como disse John MacArthur no seu livro A Suficiência de Cristo,
onde ele fala da importância de colocar Cristo acima de todas as coisas e qualquer adereço incluído na vida cristã, no lugar de somar, subtrai. Então, ele vai falar contra todos os ismos e ias que existem no nosso tempo, e ele então diz o seguinte, abre aspas, como cristãos, encontramos em Cristo e suas provisões plena suficiência para as nossas necessidades. Não existe tal coisa como cristão incompleto ou deficiente. O divino poder de nosso Salvador já nos outorgou tudo relacionado à vida e à piedade. A sabedoria humana nada oferece para aumentar isso. No momento da salvação, cada cristão recebe tudo o que precisa. Ele precisa crescer e amadurecer, mas nenhum dos recursos necessários lhe falta. Não há necessidade de se buscar algo mais. Fecha aspas. Paulo, então, escrevendo para a igreja em Colossos, vai falar sobre isso. Cristo é suficiente. A carta para preservar o evangelho da igreja. Evangelho que estava sendo misturado com o misticismo, com as filosofias, com as ideologias, com o judaísmo presente naquele período, com os místicos, e isso estava conduzindo a igreja a uma espécie de sincretismo religioso, onde Cristo não era suficiente e era necessário incluir outras coisas. Aquela cidade em Colossos, ela era completamente mista, e você encontrava na população pessoas que eram amantes da filosofia, você encontrava ali um grupo que era apaixonado pelo misticismo, extremamente supersticioso, você encontrava também judeus que se converteram ao cristianismo, mas entendiam que havia necessidade de continuar exercendo algumas práticas do judaísmo, e você vai encontrar também aqueles que acreditavam que é necessário buscar uma vida de santidade em se abster de uma série de coisas, principalmente no que diz respeito à alimentação. Tudo isso estava contribuindo para o que os teólogos chamam de a heresia colossense, porque o evangelho estava sendo misturado. É muito interessante porque Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele também fala sobre isso. Muito me admira o fato de vocês estarem saindo, deixando o verdadeiro evangelho e abraçando outro evangelho, que na verdade não é outro. E Paulo estava dizendo ali que os crentes da Galácia estavam assumindo outros mecanismos para somar ao cristianismo, porque em algumas áreas Cristo não era suficiente. Então era preciso alguns outros recursos, algumas outras áreas, que nada mais é que nós vemos no nosso tempo também. Acredita-se que há áreas do nosso ser interior que Cristo não é suficiente para tratar. E nós precisamos, então, das filosofias do nosso tempo. O motivo para a carta, sem dúvida, era uma ameaça à unidade e à sobrevivência da igreja. E Epáfras, que possivelmente, você vai perceber aí na leitura da carta, possivelmente Epáfras foi o fundador desta igreja, e ele então toma conhecimento do que estava acontecendo lá, ele vê como que a igreja estava dando ouvidos a outros ensinos, vai atrás do apóstolo Paulo e chegando lá pede a ele, olha, está acontecendo isso, isso e isso lá. As pessoas estão sendo seduzidas por outros ensinos. E então, Paulo recebe Epáfras enquanto estava preso, e então escreve essa carta, onde aquela igreja estava completamente sincrética. Você tinha ali o filosofismo, que usava de argumentos persuasivos, que tinha aquele entendimento, o dualismo entre matéria e espírito, onde atacava grandemente a doutrina da iluminação. Você tinha o legalismo que vinha dos judaizantes, que diziam que as pessoas que crescem em Cristo Jesus deveriam continuar cumprindo a dieta do judaísmo, deveriam cumprir
o calendário judaico, os homens deveriam ser circuncidados ainda. Então isso atacava a reconciliação que nós temos por meio de Cristo Jesus. Você tinha ali o grupo dos místicos, que eram pessoas que adoravam os anjos e que buscavam experiências sobrenaturais. Então eram os pentecostais da época. Eram aqueles que buscavam as experiências sobrenaturais e viviam dessas visões, desses sentimentos, desse frenesi espiritual. E Paulo então diz que isso estava produzindo uma fé completamente supersticiosa, indo contra a Escritura. Você encontrava também ali os ascetas, que acreditavam que o isolamento social era fundamental para uma vida de santidade. Não havia, nós precisamos nos retirar. Esta doutrina, inclusive, influenciou o período medieval, que fez com que a igreja criasse mosteiros, para que as pessoas então se reclusassem e saíssem para o mato a fim de buscar uma vida de santidade, porque se o meio corrompe, nós precisamos então nos afastar. Em contramão àquilo que disse Jesus em Mateus capítulo 5, que nós somos luz no meio das trevas. Então, isso vai contra a doutrina da santificação. Então, Paulo teve que escrever essa carta para dizer que Cristo é completamente suficiente. Nós percebemos que Cristo é superior a tudo. E no primeiro capítulo, se você voltar os seus olhos aí, passar os olhos em todo o primeiro capítulo, você vai perceber que o apóstolo Paulo chama os crentes em Colossos a se dedicar a Cristo, a contemplar a grandeza de Cristo, a reconhecer a superioridade de Cristo, a observar e abraçar a obra e o caráter de Cristo. E esta exortação de Paulo vai seguir até o capítulo 2. E nesse versículo, nos versículos que nós lemos aqui, nós temos uma espécie de fechamento desse bloco que começou aqui no primeiro capítulo, onde Paulo chama os seus leitores a descansar na suficiência de Cristo e nessa suficiência relacionada às filosofias. Paulo vai trabalhar aqui, a partir do versículo 10, as outras questões que estavam afetando a vida cristã dos colossenses. Mas nós vamos focar tão somente aqui na filosofia, até por causa do nosso tempo, né? Nós precisamos então delimitar o nosso assunto para nós não estendermos demais aqui na exposição da palavra. Então Paulo está chamando a atenção dos crentes nesses versículos de 6 a 10 a reconhecer a suficiência de Cristo sobre as filosofias. Paulo então vai exortar aqueles crentes, mostrando que eles devem se fortalecer na doutrina, porque fortalecidos na doutrina, eles vão entender que Cristo é suficiente, e ele também vai ensinar que uma vez que aqueles crentes vão se tornando cada vez mais maduros na fé, eles vão perceber que as outras coisas nada somam, pelo contrário, elas só subtraem, e é necessário então se afastar delas. Então vejamos aí primeiro os versículos 6 e 7, onde Paulo chama aquela igreja a se fortalecer na palavra. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O versículo 6 é semelhante com o primeiro capítulo em Gálatas. Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele diz: mantenham-se firmes no evangelho que vocês receberam. O evangelho que chegou até vocês, ele não foi misturado com judaísmo, ele não foi misturado com filosofia, ele não foi misturado com misticismo, ele não foi misturado com ascetismo. É o puro e simples evangelho. Então, fica quieto. Fiquem quietos com o evangelho que vocês receberam. E agora Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz a mesma coisa. Como vocês receberam Cristo, se mantenham desta forma.
Não deem ouvidos aos falsos mestres que tentam de alguma forma incluir certas práticas para a caminhada cristã. Então, o apóstolo Paulo vai usar aqui três verbos que nos chamam bastante atenção. Primeiro, assim andai nele, trazendo a ideia de um caminho. Caminhem em Cristo Jesus. Andem em Cristo Jesus. Não se desviem desse caminho. Depois ele diz, nele radicados, criem cada vez mais raízes. Se aprofundem no conhecimento de Cristo e de sua obra. Depois, edificados. Construa o fundamento de vocês, a vida de vocês, tendo como fundamento, como edificação, Cristo. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que nós somos edificados sobre o ministério dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como a pedra angular. No final do seu sermão do monte, lá em Mateus capítulo 7, Jesus disse o seguinte: o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque se vocês constroem a casa de vocês sobre a rocha, vocês estão seguros. Agora, se vocês constroem a casa de vocês sobre a areia, vocês não estão seguros. Andem em Cristo, criem cada vez mais raízes em Cristo, sejam edificados em Cristo, e fazendo isto, vocês serão confirmados na fé. Isso vai demonstrar que a fé de vocês está depositada em Cristo somente. O que adianta, irmãos, nós chegarmos em outubro e falarmos solos Cristo, quando Cristo não é somente? O que adianta dizer sola fide, somente a fé, se também precisa das obras? O que adianta dizer somente a Deus glória, quando nós como igreja também queremos reconhecimento? O que adianta dizer sola escritura, quando a Bíblia não é suficiente para a nossa caminhada cristã? O que adianta dizer só a graça, se nós achamos que nós somos dignos do cuidado de Deus? Então nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Se nós andarmos em Cristo, se nós criarmos cada vez mais em Cristo, se nós buscarmos esta edificação em Cristo, nós confirmaremos a nossa fé e nós não precisaremos de adereços. E aí Paulo continua, tal como fostes instruídos, ou seja, continuem no caminho, não se desviem, não deem ouvidos aos falsos mestres que procuram de todas as formas desviar vocês do caminho. Não procurem os falsos mestres que fazem com que vocês criem raízes em outros lugares. Não destrua o fundamento da vida de vocês, trazendo para este fundamento outras coisas que não seja apenas Cristo Jesus. E então vocês crescerão em ações de graças. Vocês serão gratos pela obra de Cristo. Porque quando nós entendemos que Cristo é suficiente para a salvação e Cristo é suficiente para a santificação, você entende que tudo depende dele. Nada depende de mim. Tudo depende dele. E eu sou completamente grato por esta obra operada em mim e através de mim. Então, cuidado para que vocês não busquem se alicerçar em outras coisas que não seja o próprio Cristo. Portanto, irmãos, nós também precisamos tomar cuidado para não nos afastarmos do verdadeiro evangelho e abraçarmos os ismos e as ias dos nossos dias.
deixarmos Cristo de lado, entendendo que há áreas da nossa caminhada cristã neste mundo que Cristo não tem capacidade alguma de trabalhar. E nós entendemos nas Escrituras que Cristo é suficiente no luto, Cristo é suficiente na ansiedade, Cristo é suficiente na dor, Cristo é suficiente no sofrimento, Cristo é suficiente nos conflitos conjugais, Cristo é suficiente na caminhada neste mundo, Cristo é suficiente quanto à leitura deste mundo, Cristo é suficiente a respeito de tudo aquilo que nós vivemos neste mundo. Jesus lá em João capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, olhem para mim. Cristo é suficiente para tratar o seu coração, Cristo é suficiente para tratar a sua alma, Cristo é suficiente para tratar o seu ser interior, Cristo é suficiente para te dar direcionamento na sua vida neste mundo, Cristo é suficiente no pensar, no falar, no agir. Como se dá isso? Pela palavra. Marca sua Bíblia aí e vai para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela tem utilidade para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A Escritura, que é o próprio Cristo, é suficiente para nos tornar perfeitos. Agora vá para Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O autor da carta disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por causa disso, que Davi, depois de dizer que Deus é onisciente, onipresente e onipotente no Salmo 139, ele disse: sonda o meu coração e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É por isso que Deus disse através de Jeremias: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí o texto continua, a resposta que vem do próprio Deus: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu e você não temos capacidade de ler o coração de ninguém. O homem não consegue sondar a alma humana. Somente Deus, por meio da palavra. Só que, irmãos, quando o evangelho ele é pregado na íntegra, ele assusta, porque nós achamos que está faltando alguma coisa. O evangelho é simples demais. E a simplicidade do evangelho cria em nós uma perturbação. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando um discipulado com os meus pais e com a minha irmã e explicando o evangelho e como que uma pessoa chega à salvação e falando que nós somos salvos tão somente mediante a fé em Cristo Jesus, porque Cristo fez tudo para a nossa salvação, etc, etc, a história que você já conhece. E eu me lembro que depois de explicar tudo, meu pai virou para mim e falou assim:
Arthur, mas eu acho que não é assim, não. Não é possível que é só acreditar. Eu acho que a gente tem que fazer por onde. O evangelho assusta, porque ele é muito simples. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus para a sua salvação. Tá, e eu tenho que fazer mais o quê? Só isso. Não, então eu preciso colocar isso, aquilo outro, anexar não sei o quê e tal. Quando você tenta melhorar o evangelho, você só estraga. Pensa naquele homem casado, tem a sua esposa, companheira, amiga, amante, mas ele não está satisfeito com ela. Ele precisa procurar fora. Assim sou eu e você. Nós temos um noivo que conhece o nosso coração, que sabe das nossas carências. Por que eu tenho que procurar fora? Isso é adultério. Veja o que disse Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, os versículos 13 e 14, disse: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Paulo está ordenando os crentes em Colossos a andar em Cristo, criarem raízes em Cristo, serem edificados em Cristo, preservarem a instrução que receberam, para que eles possam crescer na fé, se tornando cada dia mais maduros. Porque crente maduro sabe que ele não precisa cometer adultério espiritual. Crente maduro sabe que o noivo dele é suficiente. Crente maduro sabe que Cristo é tudo aquilo que ele precisa para a sua jornada nesse mundo. Agora, dos versículos de 8 a 10, Paulo diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, ou seja, também em Cristo, estáis aperfeiçoados. Então, o fortalecimento da igreja na palavra vai gerar resistência contra as heresias. Então, perceba que o apóstolo Paulo diz que se eles perseverassem no andar em Cristo, em serem radicados, edificados, conformando-se então na sua caminhada cristã, eles estariam prontos para quando os falsos mestres viessem com as suas vãs filosofias, com as suas vãs sutilezas, com as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É interessante porque, cuidado que ninguém vos venha a enredar, pode ser melhor traduzido como, cuidado que ninguém vos venha tornar cativos, escravizar. Cuidado para que ninguém vos escravize com as vãs sutilezas, com as filosofias, com as tradições dos homens, com os rudimentos deste mundo. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículo 1, Paulo disse: para a liberdade foi que Cristo
vos libertou? Só que o falso ensino, ele escraviza. O falso ensino começa então a colocar sobre nós um fardo que Cristo não coloca. Cuidado para que ninguém vos escravize. Marca sua Bíblia aí e vai agora para João, capítulo 10. Nós cantamos aqui agora há pouco uma música que fala do nosso pastor. E esse texto aqui de João, capítulo 10, fala desse pastoreio de Cristo. João, capítulo 10. A partir do versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola para eles, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Cuidado que ninguém vos venha a tornar presas. O ladrão de João, capítulo 10, não é o diabo, mas os falsos mestres. Por mais que o diabo venha para matar, roubar e destruir, mas não é sobre o diabo que Jesus está se referindo em João capítulo 10. Ele está falando sobre os falsos mestres que escravizam. Ele está falando sobre os falsos mestres que querem crescer às custas das ovelhas. E não tem qualquer cuidado com as ovelhas. Paulo está dizendo, cuidado que ninguém vos venha enredar. Não concorde com o discurso desses homens. Não procure na filosofia humana as respostas que você só encontra em Cristo Jesus, até porque os teóricos dos nossos tempos estão tentando encontrar, mas estão cegos. Lá em Atos capítulo 17, versículo 27, Paulo disse, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. A grande verdade é que o homem, ele quer entender o homem, mas ele não consegue. O único capaz de compreender o homem é o próprio Criador do homem. Somente o Criador entende o homem. E Paulo então afirma que a igreja, ela possui um conhecimento superior. Então, voltar-se às filosofias, voltar-se ao conhecimento humano, voltar-se à tradição dos homens, voltar-se aos rudimentos do mundo, é andar para trás. É deixar aquilo que é superior, que é suficiente, que é pleno, que é completo, para ficar andando atrás daquilo que é incompleto, que é incapaz, que é insuficiente. E aí no versículo 9, Paulo diz,
porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Logo, eu faço uma pergunta para você e você responde para você. Tem alguma coisa que seria necessária para somar a obra de Cristo? Será que tem alguma coisa que Cristo não tem capacidade de fazer? Será que tem alguma área da sua vida que Deus não consegue tocar, mas os homens conseguem tocar? Isso é tornar os homens deuses. Isso é idolatria. Isso é dizer que há áreas da sua vida que Cristo não é suficiente capaz de tratar. Mas homens, miseráveis pecadores, querem esse reconhecimento. Nós somos capazes. Nós podemos. E os filósofos desse período aqui eram estes. Jesus é muito bom. Jesus é importante. Mas tem áreas que Jesus não consegue resolver, mas a filosofia resolve. E Paulo está dizendo, sai dessa. Você não consegue somar a obra de Cristo. Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Isso significa o quê? Marca aí de novo, vai para Hebreus. Hebreus não, gente, Efésios. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Olha o que diz Paulo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, não em parte. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se Cristo, conforme Paulo, nos conduz à perfeita varonilidade, eu não preciso das filosofias. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Imagine que você vá ao médico reclamando de algumas dores estomacais. Chega lá, o médico faz a anamnese, manda você fazer alguns exames, e aí depois de alguns exames ele diz o seguinte, isso é uma gastrite. E aí te manda para casa, te dá os remédios, você vai embora, começa a tomar remédio, gastrite. Mas aquele negócio não resolve, você fala assim, mas parece que não é gastrite, só porque tem alguma coisa, estou tomando remédio, não resolve. Aí você procura um outro médico. Aí o outro médico faz o mesmo percurso no final, fala assim, cara, você está com câncer no estômago. Onde está o erro? No tratamento ou no diagnóstico? No diagnóstico. Se os homens não conseguem avaliar perfeitamente o corpo visível e palpável, que dirá a alma? Que dirá o coração?
Por isso disse Deus, eu esquadrinho o coração. A palavra de Deus penetra e nos revela os pensamentos e os desejos do coração. Por isso, irmãos, nós precisamos fazer como Lutero, que disse, a minha mente está cativa à palavra de Deus. Nós não devemos negociar princípios e valores nos rendendo ao falso ensino, porque nada vai somar a obra de Cristo. Obviamente, irmãos, que Paulo não está condenando aqui necessariamente a tradição, mas ele está condenando a tradição conforme os rudimentos deste mundo, conforme a tradição dos homens. A tradição apostólica, ela é uma boa tradição para se preservar, nós preservamos a tradição apostólica até hoje. Veja o que disse o João Calvino, abre aspas, em Cristo há perfeição, a qual nada se pode acrescentar. Aquele que não está contente com Cristo somente, esse deseja algo melhor e mais excelente do que Deus. Portanto, aqueles que não descansam satisfeitos com Cristo somente, afrontam a Deus de duas maneiras, pois além de ofender a glória de Deus, desejando algo acima de sua perfeição, são também ingratos, visto que buscam em outro lugar o que já possuímos em Cristo. Fecha aspas. Não busque fora de Cristo nada aquilo que acrescente a sua salvação e nem a sua santificação. Cristo é suficiente. Às vezes algumas pessoas, elas não conseguem descansar na obra de Cristo. E precisam então recorrer a outros meios. E eu preciso te dizer o seguinte, se você cantou canções como essas, que nós cantamos aqui hoje, e se você concorda em todos os textos que nós lemos aqui hoje, não tem por que você não descansar somente em Cristo. Está passando por tribulação? Cristo entende, Cristo pode. Está sofrendo luto? Cristo é suficiente para tratar o seu coração no luto. Está enfrentando ansiedade? Cristo é suficiente para tratar a sua ansiedade. Está enfrentando conflito conjugal? Cristo é suficiente para ajudar vocês. Está enfrentando provação? Perdeu o emprego? Tem alguém enfermo na família? Como é que está o coração? Eu esquadrinho o coração. Então, irmãos, se nós nos afastarmos de Cristo por entender que outras coisas podem somar, nós estamos rejeitando aquilo que é perfeito para abraçar coisas imperfeitas. E coisas imperfeitas não vão nos conduzir à perfeita varonilidade de Cristo. Somente aquilo que é perfeito. Óbvio, somente Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, queremos rogar ao Senhor que continue trabalhando na vida da tua igreja. Ó Deus eterno, por vários séculos, a igreja, desde o período apostólico, se afastou por várias ocasiões daquilo que é perfeito, por entender que outras coisas, outras práticas, outros ensinos podem ser somados à salvação ou à santificação. Ó Deus eterno, tem misericórdia da tua igreja hoje, que muitas vezes é seduzida pelas filosofias do nosso tempo. Tem misericórdia da igreja hoje, por muitas vezes ser seduzida pelo misticismo do nosso tempo. Tem misericórdia da tua igreja hoje, que muitas vezes é seduzida pelo judaísmo do nosso tempo. Tem misericórdia da tua igreja, que ainda hoje é seduzida pelo ascetismo do nosso tempo. Ó Deus eterno, tenha misericórdia da tua igreja, nos faça olhar para Cristo, como a Escritura nos ordena a olhar. Nos faça reconhecer quem Cristo é, a beleza de Cristo, a suficiência de Cristo, a superioridade de Cristo e o poder de Cristo. Não permita, ó Pai, que nos afastemos daquilo que é perfeito para abraçar aquilo que é imperfeito. Não permita que somemos
ao Evangelho aquilo que na verdade não soma, mas subtrai, aquilo que não ajuda, só atrapalha. Tem misericórdia, ó Pai, nos ajude a olhar somente para Cristo, descansar somente em Cristo e buscar tudo o que precisamos somente em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.